live. Eu sou a Bruna e hoje eu tô aqui com a Simone Santinato para a gente conversar sobre LGPD. Mais uma vez, quem ainda não sabe, tem uma live já aqui no canal que rolou um papo com o Felipe e com o Henrique sobre LGPD, um geralzão mesmo sobre a lei, mas ainda não tinha sido votada a vigência da lei. Algumas novidades aconteceram e também é um assunto que rende muito, então a gente resolveu trazer a Simone, que é especialista em privacidade e proteção de dados, tem um lado também jurídico ali para ajudar a gente a entender melhor sobre esse assunto, então a gente resolveu convidar ela para participar. Bom dia, Simone, tudo bom? Obrigada por aceitar participar. Bom dia, eu que agradeço por essa oportunidade. E eu acho que a gente podia começar com você contando um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre o trabalho da empresa e para a gente conhecer um pouco mais sobre vocês e ficar mais tranquilo a conversa. Legal. A ETEC Nova Rede Brasil, que é a empresa que eu trabalho, é uma empresa que está há mais de 22 anos no mercado brasileiro e o nosso core é segurança da informação. Então, a gente vem atendendo o mercado de segurança enterprise, aí estamos nos grandes bancos, né? Somos uma empresa que tem um foco muito forte nisso, uma empresa tradicional nessa área. E, obviamente, quando começou esse movimento da privacidade e proteção de dados, nós fomos chamados, né, a atender os clientes em relação a essa necessidade, porque a privacidade, ela está intimamente muito ligada à segurança da informação. Na realidade, ela não consegue existir se você não tiver uma boa capa de segurança da informação. Então, nós desenvolvemos dentro da nossa empresa uma unidade de negócio focada em privacidade e proteção de dados, da qual eu sou a head, né, dessa área. Eu, particularmente, sou advogada e estou trabalhando aí na área de TI, já nessa empresa, há 7 anos, então tem sido uma experiência muito interessante, muito legal para mim, a implementação da LGPD, porque eu tenho essa coisa de poder conhecer e transitar nos dois mundos, né? Eu conheço o mundo jurídico, eu trabalho com TI, então quando a gente junta essas duas coisas, dá um caldo legal aí para falar sobre privacidade. Com certeza, já ajuda bastante os leigos aqui que não entendem nada nem de um lado nem do outro. Então, antes da gente continuar, eu queria lembrar vocês que as informações sobre a Simone, sobre a ETEC, vão estar aqui na descrição. Vocês podem clicar e conferir todas as informações, entrar em contato quem quiser. As informações sobre a Neo Company também vão estar linkadas sobre os nossos produtos, as nossas redes sociais. Então, não deixa de entrar na descrição e conferir. Vamos começar esse papo, então. Eu queria começar falando que dia 26 de agosto rolou a aprovação da vigência da LGPD pelo Senado e a gente ainda espera a sanção do presidente, que ainda não aconteceu. Eu queria saber como está a situação dessa lei atualmente. A partir de quando começou a valer? Porque uns falam que ia ser no dia 27, logo após a aprovação, uns que ia valer um prazo antigo que tinha do dia 14 de agosto. Eu li em alguns lugares que todas as punições ainda não estão valendo. Qual a situação atual da lei? Bom, o que vale? Vale toda essa parte que fala dos direitos dos titulares, né? Por quê? Porque realmente as sanções administrativas, aquelas multas que a lei prevê, que vai de 2% até o teto de 50 milhões por infração, elas vão passar a valer a partir de agosto de 2021, tá? Essas multas, essas penalidades. E a autoridade nacional, que é uma parte muito importante para que a lei seja realizada, né, regulamentada e executada por um órgão responsável, nós sabemos que ela está como um todo, se ele sancionar, esse artigo não está valendo. Então, bom, aí a partir então desse ato presidencial, é que a lei começa a valer. Então, nós estamos aqui nesse limbo, aqui nessa esfera. O que vale? Vale toda essa parte que fala dos direitos dos titulares, né? Por quê? Porque realmente as sanções administrativas, aquelas multas que a lei prevê, que vai de 2% até o teto de 50 milhões por infração, elas vão passar a valer a partir de agosto de 2021, tá? Essas multas, essas penalidades. E a autoridade nacional, que é uma parte muito importante para que a lei seja
realizada, né, regulamentada e executada por um órgão responsável, nós sabemos que ela está aí num processo de formação, de nomeação, né, dos seus integrantes. Então, hoje as pessoas têm uma dúvida assim muito grande. Gente, o que começa a valer? Eu diria que, resumidamente, o atendimento que a gente tem que ter com o titular de dados, porque esses direitos eles já vão ter, já vão poder exercer a partir de agora. Então, a gente tem que estar preparado, no mínimo, para atender e para lidar com os titulares nos direitos que a lei define ali. E a outra dúvida com relação a essa questão da vigência é, então eu posso ficar tranquilo com o negócio de penalidade, porque só vai ter validade a partir do ano que vem. Não é bem assim, né? Porque como os direitos estão ali definidos e a lei está em vigor, se você violar os direitos, você pode ser processado com base na responsabilidade civil, que já existe, né? Ação ou omissão, prejuízo é igual a reparação de danos. Então, é preciso, sim, ter um certo cuidado com o fato de a lei estar em vigor agora nesses aspectos aí. Inclusive, acho que principalmente da vigência, dessa última vigência do Senado, todos os sites que eu acesso, todos os aplicativos que eu acessei estão mostrando novos termos, pedindo para você aceitar os novos termos. Esse foi um comportamento que eu acompanhei aí em vários sites que eu acesso. Então, dá para perceber que pelo menos os maiores estão atentos, né? Assim, as grandes empresas, as maiores empresas que têm core, o dado pessoal como core do negócio, francamente, elas não deixaram de mexer nos seus projetos, mesmo com todo esse imbróglio que envolveu o adiamento da lei, porque, naturalmente, elas sabem que elas precisam fazer isso, não só por causa da vigência da lei, mas por causa do respeito ao titular de dados, né? As empresas menores, algumas, assim, deu aquela embarrigada, confiando um pouco nessa questão do adiamento, mas com relação à nossa relação com os titulares de dados, não dá mais para adiar. Agora a gente tem que arrumar a casa mesmo. Por isso que você está... Né? As políticas de cookie, as políticas de privacidade, né? E uma série de coisas que antes a gente não estava vendo com tanta volumetria, cada vez aumentando mais. Por falar em pequenas, micro, médias empresas, eu pesquisando vejo um movimento que muita gente acredita que essa lei vai valer só para gente grande, só para empresa grande, só para quem mexe com muito dado, com muita coisa. O que não é verdade, porque as micro, pequenas e médias empresas estão incluídas no pacote. Eu queria saber, primeiro, quem são essas micro, pequenas e médias empresas? Por exemplo, se um profissional que tem um pequeno negócio ou tem um registro de MEI, como uma van escolar, por exemplo, ele está dentro dessa lei também, e se as punições para essas micro, pequenas empresas também vão ser as mesmas. E você que acompanha mais aí, tá por dentro, como você tem visto que estão as dúvidas desse nicho específico, sem ser as grandes empresas, sobre a LGPD e a proteção dos dados? A lei se aplica, sim, todas as vezes que você tratar o dado pessoal com algum objetivo econômico. Sempre. Não importa o volume, não importa o quanto dinheiro você ganha com isso. Então, assim, eu vou te dar um outro exemplo. Olha, eu pego o meu perfil de rede social do Facebook e começo a vender cosmético ali. Vira uma representante, né, de alguma marca de cosmético. Eu estou usando dados das pessoas para me favorecer economicamente. Não importa que eu sou uma formiguinha, né, dentro dessa atividade. Da mesma maneira, eu vou precisar ter responsabilidade com relação aos dados que eu manipulo. Quando a gente fala dessa questão de dado, né, vale aquela máxima do filme do Spider-Man: quantos maiores os poderes, maiores as responsabilidades. Então, obviamente, empresas grandes que têm o dado pessoal como fundamento do seu negócio, muito provavelmente vão ser fiscalizadas com muito mais rigor, vão ser acompanhadas, né, de uma forma muito mais efetiva do que, por exemplo, a pessoa que tem uma van e que tem lá os dados dos alunos e dos pais dentro de um banco de dados.
Isso não significa que essa pessoa não tem que prezar pela privacidade e proteção desses dados. Agora, é um pouco daquilo, né, que eu estava falando lá no canal. A gente tem que adequar a situação dentro da nossa realidade. É sempre assim que a gente tem que fazer quando a gente vê uma lei. Então, assim, tem o Código de Defesa do Consumidor, você pode ser uma farmáciazinha pequena de bairro, o código tem que estar ali para os teus clientes acessarem. É a mesma coisa com a relação à proteção de dados. Então, no mínimo, o que eu tenho que fazer? Proteger o ambiente onde eu guardo esses dados de uma forma minimamente segura. Então, assim, às vezes você está lá navegando e falam, olha, contrate esse antivírus. Você não recebe, às vezes, essas coisinhas. Então, assim, ter essa consciência de ter uma mínima capinha de segurança para você não deixar o teu computador aberto para o mundo, sabendo que ali dentro você trabalha com dados de crianças e dos seus pais, por exemplo. Ter uma documentação mínima, mesmo que seja no Excel que você crie, aonde você olha para a privacidade. Então, fazendo uma listinha assim bem básica, que dados que eu pego dessas pessoas? Todos esses dados aqui eu realmente preciso para a execução das minhas atividades? O que eu não preciso, já elimino. E manter uma documentação mínima em relação a essa atividade de tratamento, por menor que você seja. Porque isso daí demonstra a tua boa-fé, demonstra que você sabe o que é a privacidade, demonstra que você tem respeito à privacidade. Não dá para a gente esperar que a pessoa que é uma vendedora de cosmético, dono de uma van, vá fazer um tremendo projeto de adequação, mas também a gente não deve esperar que não se faça nada. E aí a gente, né, entre um extremo e outro, tem muitas cores aí no meio e muitas coisas que a gente pode fazer. Eu acho que a principal coisa é as pessoas procurarem se educar sobre a privacidade. Tem muita gente que não tem a menor noção do que é, e muitos pequenos empresários não têm noção do que é, não têm noção de que tudo isso começou com a manipulação dos nossos dados, por exemplo, para uma eleição, para usar os dados que a gente coloca online contra nós mesmos, né? Então, tem toda uma questão cultural que não depende do tamanho do seu negócio, não depende do quanto de dinheiro você tem, depende de você ter consciência. Então, eu acho que todas as empresas que tratam dado têm que fazer o seu processo. Ele vai ser grande ou pequeno, conforme o seu tamanho e o seu volume. Mas, independente do seu tamanho, ele tem que existir. Essa é, pelo menos, a minha visão. Com certeza, né? Porque a gente vê falando sobre grandes, por exemplo, a multa que vai até 50 milhões. Quando a pessoa vê essa informação, ela foca nos 50 milhões e fala, mas meu Deus, isso não tem cabimento, mas na verdade são os 2% em cima do faturamento. Então, 50 milhões é um cap, né? Um limite, porque você tem empresas que 2% do faturamento vai ser muito mais do que os tais 50 milhões, né? Mas isso também é uma outra coisa que as pessoas confundem um pouco, porque é o tal do juridiquês, né? Esse limite de 50 milhões, ele é por infração cometida. Se uma empresa for autuada e ela tiver cometido 3 infrações, você pode multiplicar esses 50 por 3, mas é óbvio, esses 50 milhões vai se aplicar a empresas grandes, empresas, sei lá, de e-commerce, de aviação civil, banco, empresa que processa cadastro positivo, Google, né? O objetivo da lei de proteção de dados não é quebrar o negócio de ninguém, não é para isso que essa lei foi construída, né? O objetivo é, você sim pode usar os dados estão aí, existe um mundo inteiro de negócio que está lastreado em dado. O dado só precisa ser usado com consciência, com transparência, com responsabilidade. É para isso que existe a lei, não para ficar aplicando multa e quebrando empresa. E é interessante isso que você comentou da educação. É uma coisa que tanto nós, consumidores, como clientes, vamos ter que fazer, se educar e ter consciência desse uso de dados, tanto quanto esses pequenos empresários que mexem ali com uma pequena quantidade, mas que estão mexendo. Então, a gente falou muito na outra live sobre o quão importante vai ser mais para frente, aí ao longo desses processos, o cliente também, quem está contratando aquela empresa, ver que a empresa está preocupada e está cumprindo e está sendo correta com tudo isso. Isso vai ser muito importante. Então, realmente, essa educação e essas informações aí são muito importantes.
Eu queria perguntar sobre empresa estatal. Como vai acontecer? Funciona da mesma forma do que para empresa privada? O relacionamento do órgão público com os titulares de dados, ele é orientado por princípios que são diferentes, né? Ao contrário da iniciativa privada, quando você está falando de um órgão da administração, ele só pode utilizar os dados para a consecução de um bem comum, por exemplo. Entendeu? Então, ele, diferente da iniciativa privada, onde você pode fazer tudo aquilo que não estiver obstado por você na lei, né? Você só não pode fazer o que é ilegal. O Estado, ao contrário disso, ele só pode fazer aquilo que está definido em lei. Então, o primeiro princípio para o Estado poder processar e tratar dados é isso, ele só vai poder fazer com vistas à consecução dos seus objetivos e políticas públicas. Essa já é uma grande diferença. A outra diferença é que o Estado sobre o indivíduo, ele tem uma espécie de poder de império, tá? Então, às vezes, a consecução de objetivos públicos, ela se sobrepõe ao seu interesse enquanto indivíduo, tá? Então, em determinados momentos, a situação pública, ela é diferente do tratamento da iniciativa privada. Agora, por natureza, os órgãos públicos, eles trabalham com uma gigantesca massa de dados que já está lá em poder deles há muito tempo. Então, basta você imaginar que cada nota fiscal que você emite, o Estado sabe, o Estado tem seus dados ali. Eles têm dados públicos lá de previdência de todas as pessoas vivas e mortas, né? Eles têm os dados médicos de todo mundo que tem acesso ao Sistema Único de Saúde. Eles hoje em dia coletam dados para poder disponibilizar uma rede pública de Wi-Fi. Então, é óbvio que com essa massa gigantesca de dado, né, que eles captam, obviamente, para a consecução das suas atividades e de um serviço público, existe sim o risco, né, de acontecerem incidentes, existe o risco de vazamento, existem vários riscos inerentes a esse processamento. Então, a lei falou lá dos órgãos públicos, a partir do artigo 23 em diante, dizendo como que vai ser essa regulamentação. Mas no que diz respeito, por exemplo, à questão de algum incidente, vazamento de dados, lá em um dos artigos, agora não vou me recordar o número, o que a lei está falando? Olha, quando tiver uma violação dessa lei por um órgão público, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai poder notificar para que cesse essa violação. É isso que está dito lá. Então, assim, o que eu imagino? Que um incidente de segurança envolvendo vazamentos, né? E já existem hoje em dia, porque se você anda ali, não sei se um dia vocês já andaram ali perto daquela região da Santa Efigênia, você consegue comprar um CD com os dados do INSS, de todo mundo, né? Então, assim, isso aí já é uma coisa que acontece, mas que ela ainda não está sendo passível de uma penalidade e que eu acredito que vai depender muito de uma ação e de uma regulamentação por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Na minha visão, um incidente de segurança envolvendo perda e violação dos dados vai ser, sim, objeto de uma verificação, uma inspeção pela autoridade nacional. Como que isso vai se processar? Eu ainda não sei dizer para vocês, porque é toda uma parte que está pendente de regulamentação e a autoridade está num processo de formação ainda, mas que tem riscos para a nossa vida aí como titulares de dados, tem. Agora, pela própria natureza do serviço público, ele vai ser tratado, sim, um pouco diferente do que são as empresas privadas. Bom, pessoal, vou lembrar vocês de se inscrever aqui no canal, deixar o like na live, ativar o sininho para não perder as próximas lives, deixar o comentário se vocês estão gostando e seguir a gente nas nossas redes sociais que vão estar linkadas aqui na descrição. Continuando, como eu vou ter certeza que aquela empresa que eu contratei ou que eu sou cliente, usuário, consumidor, enfim, vai garantir essa proteção de dados? Como isso vai ser garantido? Tanto para quem vai fiscalizar, quanto para a gente que somos os donos dos dados e para confiar mesmo. Só aquele termo que eles estão
revendo e pedindo para a gente aceitar de novo? É só esse termo e a gente tem que confiar? Ou a gente vai ter outras garantias? Bom, como titular de dados, você pode exercer todos os direitos que estão descritos lá na lei, né? Um deles é perguntar para a empresa, por exemplo, olha, que dados meus você tem, como é que você armazena esses dados, com quem você compartilha. Existe um limite do quanto o titular pode saber internamente o que acontece dentro da empresa. Ele tem mais direitos relacionados aos seus próprios dados, né? Então, o teu caminho para você poder indagar a empresa e saber tudo aquilo que você gostaria de saber são esses canais que elas estão abrindo dentro dos portais. Normalmente a empresa está abrindo ali uma flagzinha com, olha, canal da privacidade, que nada mais é do que uma abertura de chamado que você, como titular de dados, pode abrir para fazer valer os seus direitos. E aí, né, todos aqueles, eu quero saber que dado que eu tenho, eu quero atualizar, eu quero retificar, eu quero que você reavalie um score de crédito, por exemplo, que foi automatizado. Tudo aquilo você vai poder fazer e nada impede que você indague também a empresa a respeito dessas medidas de segurança que estão sendo adotadas. Normalmente, eles terão a boa vontade de te explicar, porque eles sabem que se você não se sentir seguro com isso, qual que vai ser o seu caminho normalmente? Você imagina que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando formada e quando com todas as suas atribuições em execução, ela vai ser uma espécie de PROCON do dado pessoal, tá? Então, quando a gente como consumidor se sente, né, aviltado, violado nos nossos direitos mais básicos, o que é a primeira coisa que a gente fala? Eu vou te denunciar no PROCON. Não é assim? E a LGPD veio trazer a NPD como PROCON da privacidade e proteção de dados. Então, supondo que esse primeiro nível, essa capinha inicial de atendimento diretamente com a empresa não te satisfaça enquanto titular de dados, você pode ir, logicamente que não agora, né, quando tudo estiver funcionando, você pode ir à autoridade nacional e reclamar, fazer sua reclamação formal, né, sobre a atitude da empresa, sobre eventualmente uma violação que você teve notícia e tudo mais. E aí o que acontece? Você fica aqui numa ponta e aí é a autoridade nacional que vai lá exigir explicações da tal empresa. A empresa, pelo seu lado, a obrigação dela é, de verdade, realizar todas as ações que ela tem que realizar para poder prover o compliance com a lei de proteção de dados. E isso daí tem um monte de coisa que precisa ser feita, tá? Tem a parte de treinamento e conscientização, tem a parte de você ter um departamento de segurança da informação, porque a segurança da informação ela é uma bola que está do lado de fora e a privacidade ela está fechada dentro disso, dentro dessa grande bola. Por quê? Não adianta nada eu fazer todo o treinamento, escrever política, colocar numa ferramenta de governança, se eu deixo minha empresa aberta para um hacker ir lá e catar o meu banco de dados inteiro descriptografado. Entendeu? Então, precisa ter segurança da informação, precisa criar política, precisa revisar os contratos com seus colaboradores, explicando sobre privacidade, com seus clientes, explicando sobre privacidade, com seus terceiros, explicando sobre privacidade. Precisa mapear os dados com os quais você trabalha e em que processos você usa dados pessoais, para ter essa visão de o que eu pego, para que eu pego, se é realmente necessário, com quem eu compartilho e tudo mais. Gerir essa parte de consentimento. Então, assim, você pode usar o dado para várias finalidades, mas quando você vai usar para aquela coisa que ela é marketing puro, na veia, você precisa do consentimento. E tudo isso, todas essas ações que eu estou pontuando, você vai precisar documentar de alguma forma. Porque daí quando a autoridade nacional vier te procurar e vier te questionar, seja porque um titular ou um grupo de titulares, ou porque ela mesma vai fazer isso espontaneamente, você não adianta só ter feito todo esse monte de coisa, mas você também vai precisar provar que você fez. E isso pode ser feito de várias formas. Tem empresa que, nesse caminho até agora, né, a gente teve muito aprendizado com os processos de adequação. Então, teve empresa que fez um assessment jurídico, que fez um gap analysis do que ele já tem e do que ele precisa e montou um mapinha ali dentro do Excel.
Tem empresa que está se documentando e guardando esses contratos todos dentro de uma pastinha realmente ali eletrônica no seu ambiente. E nós, que somos da TI, recomendamos o uso de ferramentas que chamam governança de privacidade. O que é isso daí? É um software onde você insere todas essas informações dentro dessa ferramenta e aí ela se torna um organismo vivo e colaborativo. Por quê? Porque, por exemplo, eu coloco lá um processo que eu consegui mapear dentro do meu assessment e nesse processo eu digo, olha, exemplo, eu compartilho o dado do meu colaborador com um escritório contábil que processa a minha folha. Através dessa ferramenta colaborativa, o escritório contábil consegue receber um link para ele juntar evidências de como vão as coisas na empresa dele. E aí você vai criando esse mosaico de informações, ou seja, lá você consegue guardar seus contratos, você consegue guardar suas políticas, você consegue se relacionar com terceiros, com diversos departamentos da empresa através de um sistema. Então, assim, quem é da TI entende que estas formas sistêmicas, elas endereçam de uma forma mais operacional todos os assuntos que são do dia a dia da lei, entendeu? Porque é muito mais fácil você atualizar uma coisa que está sistêmica e que é colaborativa do que uma planilha de Excel. Isso impede que empresas menores se documentem usando esses recursos como Excel, arquivamento em pasta? Não. Né? Até nesse canalzinho que eu coloquei lá no Instagram, eu estou conversando muito mais com empresa da iniciativa privada, porque empresas menores, perdão, porque as grandes, né, elas têm acesso a tudo isso. Então, no melhor dos mundos, como que é a documentação da privacidade? É você ter um mapeamento dos seus dados, também existe solução tecnológica que faz o data mapping de maneira automatizada, é você manter os processos todos documentados numa solução de governança de privacidade, que também tem solução de TI para isso. E você também pode gerir os riscos de terceiros através de soluções que fazem um score básico de segurança, que quando você digita lá o domínio dessas empresas, você consegue ter uma ideia de como que esse cara está de segurança, pelo menos da porta para fora dele, ou seja, o que ele tem de IP, o que ele tem de coisa pública, rede afora. Esse cara está na Deep Web, estão falando dele, estão oferecendo banco de dados desse cara por aí online, aí você já consegue ter uma ideia de com quem você está lidando, entendeu? Agora, quando a gente fala desses processos de grandes empresas, estou falando aqui, parece que faz meia hora, você pode ver que tem uma certa complexidade, tanto no fazer como no documentar. É por isso que a minha empresa insiste muito no uso de soluções, porque fica muito difícil quando você transforma a privacidade num processo manual. Ela, na verdade, precisa ser tratada como mais uma atribuição da empresa. Então, para a gente cumprir as nossas funções, a gente não contrata lá, sei lá, um ERP, um CRM e mais não sei o quê, a gente também vai ter que contratar a solução de privacidade para poder atender essa demanda adequadamente e nos documentar adequadamente. Há um ponto em que você recebe lá uma notificação da autoridade nacional, você está tranquilo, tu não sai barata voa, você, vamos resolver agora, vamos... Não, você já sabe o que você tem, você já está preparado para responder uma notificação da autoridade. Esse daí é um mundo maravilhoso, um mundo ideal, quando a gente fala no compliance com a lei de proteção de dados. E dá para ver que atinge vários setores da empresa no geral, porque não é só o TI, não é só o jurídico, né? De jeito nenhum. Marketing, vou usar essas informações, então preciso ter essa responsabilidade. E realmente acho que essa documentação e esse preparo também já tem alguns anos aí, né, que sabem que vai rolar, que iria rolar a lei, já era para estar se preparando, muita gente, principalmente os menores, deixaram para a última hora, contaram com adiamentos, com algumas coisas, ou por falta de informação realmente, porque, sei lá, a pessoa olha e fala, que dados? Eu só tenho ali o nome e o telefone de alguém, que é isso, né? Não vou fazer nada com isso, mas realmente é informação que tem que ser dada, tem que ser tomada uma atitude, porque para depois também não ter consequências aí quando estiver rolando as punições e gerar um problema muito maior, né?
É que eu acho que está faltando ainda um pouco de divulgação massiva em relação às coisas. Eu vejo hoje, né, o mercado da privacidade é um mercado enorme, na verdade, com o qual a gente lida diariamente, mas se a gente for olhar bem sinceramente, ele está ainda muito no topo da cadeia, sabe? Eu faço muito esse paralelo com o negócio do Código de Defesa do Consumidor. Quando o Código de Defesa do Consumidor saiu e ele efetivamente começou a ser divulgado, nossa, virou uma febre, né? Os direitos do consumidor, esse negócio que eu estou brincando, eu vou chamar o PROCON. Era a coisa mais assim, né? As pessoas falaram, eu sou um consumidor, e batia no peito, falando sobre os seus direitos. Essa coisa do titular de dados, ela não está tão pop ainda. Então, assim, tem muita gente no mercado que ainda não entendeu que o titular de dados é o seu novo consumidor e que você vai precisar cuidar e abraçar e tratar ele com carinho, com respeito, da mesma forma, porque vai chegar um momento em que as pessoas, né, quando essa cultura se tornar mais popular e se disseminar para o grande público, as pessoas vão parar de aceitar que você faça o que quiser com os dados dela, sem o menor cuidado, sem o menor respeito, sem a menor transparência. As pessoas não vão querer mais se relacionar com essas empresas, entendeu? Só que eu acho que nós estamos ainda, aqui no Brasil, engatinhando nesse caminho onde a privacidade é vista como um valor pelo próprio titular, né? Mas vamos ver, agora com todos os movimentos, com a lei realmente passando a entrar em vigor, com a autoridade nacional se formando, eu acho que é um assunto que está ainda num processo de amadurecimento muito grande, entendeu? E que aos poucos o grande público vai começar a entender isso. Olha, se as pessoas tirassem um tempo para assistir alguns documentários, né, que eu falo, é muito pouca gente que assiste, mas, por exemplo, tem no Netflix um filme que se chama Privacidade Hackeada. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir esse filme já. Gente, não tem como você assistir esse negócio e não tocar seu coração. Entendeu? Então, assim, não tem como. Você fica apavorado. Você fala, gente, meu Deus, olha quanta coisa a meu respeito tá rolando por aí solta na internet. E, assim, a gente não se dá conta. Esse é o ponto que eu acho que é a coisa mais importante do mundo agora, é essa fase da cultura, entendeu? Outro dia eu recebi um filminho, porque, assim, como eu tô muito enfiada nessa coisa da privacidade, todo mundo me manda uns vídeos, uns negocinhos. E nesse filme, um cara todo de branco lá atendia as pessoas como se ele fosse um adivinhador, assim, uma pessoa sobrenatural. E aí a pessoa segurava na mão dele, né? E aí ele começava a falar, eu vejo você numa casa branca, com 2 crianças. Essas crianças, elas estudam na escola tal e você recentemente contratou um seguro. E assim, e a pessoa ficava, sabe, incrível, você é incrível. E aí depois eles derrubavam um pedaço da parede e mostravam que, na verdade, tinha uns carinhas ali olhando o teu comportamento na rede social. A gente fala tudo sobre a nossa vida, achando que não tem retorno, só que tem retorno. Dado pessoal que a gente compartilha é um bumerangue. Você coloca ali, meu filho indo para a escola, volta uma propaganda de uniforme escolar, de material escolar, disso, daquilo. Você fala uma coisa, parece que teu telefone está te escutando. Outro dia eu estava conversando com minha mãe, falando assim, nossa, vamos alugar um sítio para a gente passar as festas no final do ano? Adivinha o que apareceu no meu celular? Olha, sítios para locação. Eu falo, gente, entendeu? Então, assim, as pessoas, em geral, a gente tem um pouco mais de consciência por estar trabalhando com isso, mas, assim, nós estamos sendo monitorados. Esse é o ponto, nós estamos sendo monitorados. Agora, nós vamos ser monitorados para o bem ou para o mal? Porque nem sempre é para o mal. Às vezes, realmente, eles trazem coisas que são do nosso interesse, são coisas que, através de inteligência artificial, se calcula as tuas preferências, as coisas que você deseja ver, e isso pode ser útil para você, por exemplo. Que legal, recebi esse negócio de um curso, de um negócio que me interessa. Mas e quando usa para o teu mal, para te manipular uma opinião política, para te convencer a você votar num cara que você nunca pensou, porque conhece todos os teus códigos, né?
e é mais inteligente do que a gente por ser um algoritmo. Então, assim, pouca gente tem essa percepção do que é isso, da seriedade, da profundidade do que é isso. Quando isso se tornar uma cultura massiva, as coisas vão modificar. Pelo menos é a minha visão. E a gente não pode esperar que aconteça igual aconteceu nos Estados Unidos, um grande escândalo, uma coisa muito, muito séria, para que essa cultura e as pessoas comecem a realmente prestar atenção. Óbvio que a gente que mexe com redes sociais sempre, que trabalha na área, que tem contato com tecnologia, já tem uma noção maior, né? Já entende um pouco mais do que a galera que não está nesse meio. Mas realmente é uma coisa que a gente tem que ter noção, porque tem gente vendendo isso, tem gente comercializando isso de uma forma errada, usando isso de uma forma errada. Então tem que ser regularizado e as pessoas têm que começar a criar essa cultura de se preocupar com essas informações, porque ninguém quer perder o RG e os dados na rua para alguém achar, mas tá jogando aí nessa internet que é... Mas disponibiliza, a Deus dará. Então, eu acho que a gente, né, que trabalha nesses meios digitais, é aquele negócio novo, grandes poderes e responsabilidades. Uma das coisas que nos cabe é essa conscientização, esse tipo de conversa que tem aqui, a pessoa escuta e ela fala, você sabe que eu não estava pensando nisso? E a nossa obrigação é fazer todo mundo pensar, entendeu? Isso faz parte de quem tem acesso a tudo que a gente tem, a esse privilégio que a gente tem, né? Até por isso a gente também resolveu fazer as lives falando sobre o assunto, porque principalmente para quem não tá, porque a gente sabe que quem tá aí no meio da tecnologia e grandes empresas já estão ligados, já estão sabendo, já estão. É mais para quem realmente ainda não... Meu Deus, o que é isso? O que é LGPD, né? Será que me afeta? Eu, como estudante de jornalismo, não vejo tantas notícias mesmo em jornal, assim. Eu vi as notícias noticiando sobre a MP, sobre a vigência, mas não explicando realmente. E no curso a gente vê um pouco também sobre essa questão de algoritmo, de privacidade, porque influencia também na comunicação. Então, a gente tem que falar, a gente que já tem um conhecimento, já tem uma noção maior, a gente tem que falar mais, sim, porque a minha mãe, por exemplo, não faz a mínima noção que tudo que ela clica ali no celular tá gerando alguma coisa. Todos os likes. Exatamente, tá gerando alguma coisa e isso tem uma importância real, assim. E a gente não consegue nem mensurar onde isso pode chegar hoje em dia. Então, é preocupante, realmente. Então, lembrando, pessoal, que o contato da Simone vai estar na descrição. As informações sobre a ETEC, Nova Rede, vão estar aqui também. Então, é só clicar, acessar as informações, quem quiser entrar em contato também. Para a gente encerrar, eu acompanhei lá no Insta, a Simone tem um Insta, Cultura da Privacidade, onde ela está falando de forma didática sobre o assunto, compartilhando conteúdos. Então, eu acompanhei lá, vale muito a pena seguir, pessoal, recomendo. De uma forma didática, simples, com essa ponte que ela tem com o jurídico, com o TI, de quem entende realmente, para nós leigos conseguirmos entender sem toda uma linguagem que a gente não vai conseguir compreender. E lá Isso, juridiquês. E lá eu vi um post seu sobre DPO, ou também conhecido como encarregado de dados, e eu queria finalizar com essa pergunta, te perguntando quem é esse profissional, o quão ele vai ser essencial, que formação ele deve ter, ele tem que ser formado em Direito, em TI, qual é realmente o papel dele em relação à LGPD, à proteção de dados numa empresa? Tá. O encarregado aqui no Brasil, ele vai ser encarregado de ter relação com 3 pontos, né? O titular de dados, que ele atender dentro da empresa dele, a equipe interna dele e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ele é uma figura super importante no que diz respeito à privacidade. Quando a gente está falando de empresas grandes, essas empresas enterprise, que tratam muito dado, que são essas nas quais a gente trabalha nos processos de implementação, esse cara é um cara muito importante. Na nossa visão, ele tem que estar, assim, no topo da cadeia dos executivos da empresa. E por quê? Porque as responsabilidades dele serão muitas, tá? Então, ele tem que conscientizar toda a equipe interna daquela empresa que ele trabalha sobre privacidade, sobre o quanto é importante
olhar para a privacidade em cada ato, em cada processo, em cada produto, em cada campanha de marketing que você lança, de maneira que ele torna cada colaborador um guardião do dado pessoal. Então, só aí você já vê que é uma grande responsabilidade. Depois disso, ele precisa, sabe aquele monte de tarefas que eu falei um pouquinho mais atrás lá? Treinar, segurança da informação, criação de política, contrato com terceiro, gestão do risco de terceiro, todas essas atividades com foco em privacidade dentro da empresa, elas vão estar embaixo do chapéu dessa pessoa que é o DPO. Então, ele tem muita coisa para fazer. Ele também, às vezes, vai precisar se intrometer dentro de alguns processos. Então, ele precisa ser um cara que tem um poder e uma autonomia, uma independência para ele operar dentro da empresa. Às vezes, o pessoal lá de produto e de marketing se junta com aquelas ideias maravilhosas, incríveis, né, de um produto super legal e que realmente é verdade, só que aí ele implica em, sei lá, monitoramento de geolocalização online dos caras. E implica em coisas que vão invadir de uma maneira assim bruta a privacidade do titular. O DPO precisa levantar a mão, falar, opa, será que não podemos fazer isso de outro jeito? Será que não podemos fazer isso com um pouco mais de proteção e respeito ao indivíduo? Ele vai ter que se intrometer. Não significa que ele vai impedir, né, os processos de acontecer, mas ele vai ter que dar uma opinião fundamentada e fazer com que a empresa procure fazer essas ações com o maior respeito possível à privacidade. Então, esse é só um lado. O outro lado, o cara tem que ser um cara articulado o suficiente para lidar com uma autoridade nacional de proteção de dados. Você imagina que é um órgão fiscalizador, é um órgão político, né? Então, é você receber lá o teu fiscal da Receita Federal para dados e você ter a habilidade, a aptidão de lidar com esse profissional de uma forma adequada. Para quê? Para que você consiga mostrar que a sua empresa está, sim, realizando as melhores práticas, evitar que ela realmente sofra uma autuação, que ela tome uma multa. Então, essa também é uma outra atribuição, além do que ele vai ter que interpretar todos os regulamentos que saírem da autoridade nacional, ele vai ter que implementar esses regulamentos internamente dentro da empresa. E, por fim, ele precisa ter a articulação necessária para lidar com os problemas dos titulares. Um problema individual que depende só de uma abertura de chamado, um atendimento, ok, até uma equipe dele pode fazer, mas se a coisa entornar, a coisa ficar séria, a ponto de o titular falar, eu vou procurar a autoridade nacional, eu vou defender os meus direitos, é função do encarregado se relacionar com essa pessoa para dar a ele o melhor atendimento, a melhor recepção, a melhor acolhida e evitar que existam esses desconfortos, essas situações em relação aos titulares. Então, você vê que é um cara importante dentro de uma organização. Ele não precisa ser um advogado, tá? Ele pode ser uma pessoa da TI, mas, óbvio, ele tem que conhecer as leis. Ele vai ter que sentar, e é isso que eu falo, ele tanto pode ser como não ser um advogado. A questão de ser ou não ser é que você vai precisar fazer um esforço para tapar um pouco os gaps daquilo que você não tem. Não adianta você ser um excelente advogado e achar que você vai fazer isso sem a cooperação do pessoal de TI, de governança, de outros setores, porque como advogado sozinho você não consegue resolver. Não adianta você ser de TI e achar que você pode fazer isso sem sentar lá e ler todas as leis, entender o contexto de privacidade no mundo, né, e no Brasil. Ou seja, você vai ter que ter um tempo de dedicação para isso e vai ter que ter um esforço de cobrir aquilo que te falta para você ser um DPO. O DPO é um bicho que ele não está formado ainda aqui no Brasil, sabe? Ele está... As pessoas todas estão com um work in progress de formação. Então, hoje, quando a gente vai buscar certificações, até o Data Privacy Brasil lançou essa semana a primeira certificação da área, né, que, assim, ela ainda não é homologada pela autoridade nacional, óbvio, porque a autoridade está em formação, mas eles são uma empresa super séria de treinamentos nessa área de privacidade, e eles lançaram lá um curso, certificação LGPD. Até eu vou fazer esse curso, para conhecer como que vai ser a metodologia deles. Mas em termos de certificação, a gente estava fazendo até então certificações internacionais.
como o Exim e a APP, que são empresas que certificam para a GDPR. Mas já é legal, porque a GDPR, eles têm muito mais vivência em privacidade, eles têm um monte de coisa que a gente não tem aqui. Então, por exemplo, na semana que passou que eu fiz uma live do DPO, eu liberei lá no site na ITEC, a tradução de um guideline inteiro que a Autoridade Nacional Europeia já liberou sobre regulamentações sobre o DPO. Então, é uma tremenda fonte de inspiração, entendeu? A gente pode imaginar que, como a LGPD foi uma cópia simplificada da GDPR, muito do que é feito lá também poderá ser repetido aqui pela autoridade nacional. Agora, quando você olha esses guidelines, o que eles falam, né? O cara tem que ter um conhecimento jurídico, ao mesmo tempo ele tem que ter um conhecimento de TI, ao mesmo tempo, ou seja, ele tem que ter uma quantidade de conhecimentos que você abre o guarda-roupa lá de Nárnia, sai 3 caras, entendeu? Não tem. Então, a gente está aprendendo a ser DPO. Essa é a verdade. Quem te falar que é o maiorzão das galáxias nisso, não é verdade. É um mercado em formação aqui no Brasil. As pessoas mais competentes dessa área estão em formação aqui no Brasil. Estão aprendendo com o processo de implementação, aonde você está fazendo certo, aonde você está fazendo errado. Estamos aprendendo de mãos dadas com os clientes a trabalhar com privacidade, entendeu? Então, assim, é um mercado que está em expansão. Se você é da área de TI e tem interesse em virar um DPO, você pode. Se você é da área jurídica e tem interesse em virar um DPO, você também pode. Na verdade, de qualquer área. A única coisa é que se você não tiver relação com nenhuma dessas, você vai ter que cobrir muitos gaps. Porque você vai ter que entender um pouquinho de TI e vai ter que entender um pouquinho de jurídico. Então, você vai ter que estudar bastante. Mas qualquer pessoa que se proponha realmente a estudar pode vir a ser um bom DPO, ainda mais agora que a gente está tendo esse movimento no mercado de educação. Então, você consegue online muita palestra, muita live, muito material, muita coisa. E é o que eu falo, não existe nada que se compare à tua experiência de uma vivência real, no dia a dia, né? Ou seja, os problemas da vida real. Né? Quando você tem essa possibilidade de trabalhar em projetos, aí sim é que você vai agregar a melhor das formações possíveis, que é conviver com o problema da privacidade no dia a dia. Então, se você tiver essa possibilidade de, dentro da tua organização, migrar, por exemplo, para um squad, né? Algum comitê de privacidade que tenha sido formado, porque assim, o DPO, claro que ele está no topo dessa organização toda, mas ele não trabalha sozinho. Ele tem que ter o pessoal do marketing, o pessoal de produtos, o pessoal de RH, todo mundo que dentro de uma organização processa dado pessoal tem que estar embaixo desse DPO, e ele tem que contar com essas pessoas para a execução da sua atividade. Então, ele é, na verdade, um comitê multidisciplinar, que um cara normalmente assina e toma a decisão final, entendeu? Agora, quando a gente fala um pouco das empresas menores, possivelmente eles não vão conseguir contratar um executivo com esses skills todos, né? Que a gente vê os caras das grandes corporações sendo contratados. O cara é um alto executivo que está ali ligado diretamente ao board que toma decisões na empresa. Se você tem um negócio menor, talvez não dê, mas o que dá? Alguns escritórios estão fazendo um negocinho que se chama DPO as a Service, ou seja, eles têm lá um grupinho de pessoas que é só para atender demandas de privacidade e você pode contratar um serviço como esse. As consultorias estão fazendo isso, os escritórios jurídicos, alguns também. Você pode pegar uma pessoa que trabalha para você dentro do departamento de cibersegurança e convidá-lo a fazer essas certificações, a aprender mais sobre privacidade e ser a pessoa dentro da sua empresa que olha mais detalhadamente para a privacidade. Ou seja, o que eu sempre digo é a única coisa que você não pode fazer é não fazer nada. Essa é a única coisa que você não pode fazer. Porque dentro de uma enterprise que você pode contratar, dentro de um executivo, até uma pequena empresa, todos têm que passar por esse processo. Como é que vai ser a estrutura do DPO aí? Vai ser de acordo com o seu tamanho.
entendeu? Então, assim, o mundo ideal ele não acumula funções e no mundo real, possivelmente ele vai acumular, porque você vai precisar pegar uma pessoa que é da tua TI, do teu jurídico, de governança, sei lá eu, e dar para ele uma atividade a mais para ele fazer. Então, assim, o ponto é, vamos dando o nosso jeito, e o brasileiro é muito bom nisso, entendeu? De trabalhar com os recursos de que ele dispõe. O que a gente não pode fazer nunca é deixar a privacidade lá escondida embaixo de um tapete muito sujo e não fazer nada a respeito. Essa é a única coisa que a gente não pode fazer, independente do tamanho das nossas empresas. Muito obrigada. Eu queria te agradecer, então, por essa conversa. Muito esclarecedora. Quem entende faz a gente entender melhor também. Queria convidar o pessoal a seguir a Simone lá na Cultura da Privacidade, @ no Insta, e acompanhar os conteúdos que ela já postou e vai postar ainda sobre o assunto de forma bem didática. Conferirem também o site da empresa, da ETEC Nova Rede Brasil, conferir os serviços deles, tudo que eles prestam lá sobre segurança da informação. Lembrar que está tudo linkado na descrição, tanto contatos quanto links, site, redes sociais da Simone e da empresa vão estar linkados, assim como as nossas redes da Neo Company, informações sobre os nossos produtos e as nossas redes sociais, então não deixem de seguir, acompanhar. Então, agradecendo de novo, Simone, muito obrigada pela participação. Queria lembrar vocês de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o like aqui na live, comentar o que vocês acharam, algumas perguntas também, porque quem sabe a gente volta para responder dúvidas. Então, e lembrar vocês de seguir as nossas redes sociais. Então, muito obrigada, Simone, pela conversa e muito obrigada quem acompanhou até aqui. Eu que agradeço, gente. Obrigada muito mesmo por essa oportunidade. E lá no site da ETEC, como ela falou, a gente também tem lives, tá? Se vocês quiserem saber, a gente tem lives semanalmente sobre assuntos relacionados à privacidade, cibersegurança. Eu acho que conhecimento nunca é demais. É sempre legal para todo mundo. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada.